Carreira e suas vozes, conectando pessoas a negócios, numa rota de 25 horas, com as vozes do sucesso. Guia definitivo para uma carreira em negócios sem fronteiras. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes Web, transmitido pelos meus canais do YouTube e Spotify, Cláudia Cardillo Oficial. Esse é um espaço que conecta mentes brilhantes, trajetórias inspiradoras e o futuro das profissões. Hoje eu tenho uma convidada que representa o encontro entre a ciência, a inovação e a responsabilidade ética no universo digital. Recebo hoje a doutora Michele Nogueira. Ela é cientista da computação com formação internacional pela Sorbonne Université e Carnegie Mellon, pesquisadora referência em cibersegurança, resiliência de redes e privacidade de dados. Ela é ex-membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados e professora associada da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é uma liderança reconhecida globalmente pela Association for Computing McNary, ACM, e do Institute of Electrical and Electronics Engineers, o IEEE. Neste episódio, vamos explorar o impacto da tecnologia na sociedade, os desafios da segurança em um mundo hiperconectado e como a ciência pode proteger nossa liberdade e nossa privacidade na era digital. Seja muito bem-vinda, doutora Michele. Muito obrigada, Cláudia, a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Um grande prazer estar aqui. Que gostoso. A gente vai falar sobre um assunto que eu sou apaixonada e que é extremamente importante nesse momento em que vivemos aqui, nessa era de transição, né? Nós vivemos um momento, um ano especificamente importante para as pessoas se empoderarem desse conhecimento, né? Antes da gente começar, doutora Michele, eu quero fazer os agradecimentos aos nossos apoiadores, que são a Tânia Vieira Joias, a Casinha de Cílios Paulista e a garrafa de água informacional Aqua Quantum. Você descobre mais no meu link do meu site www.claudiacardillo.com.br/parcerias e adquirindo por lá você ainda recebe o meu e-book Comunique-se com ela. Agora sim, doutora Michele, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade nesse espaço onde vamos falar sobre mulheres, tecnologia e o futuro da cibersegurança. A área da tecnologia em particular e a ciência da computação e cibersegurança, elas são notórias pela baixa representatividade feminina. Você é uma exceção, se é que eu posso te chamar de você, porque você é muito nova, né? Você é uma exceção nesse cenário. Por que você optou por essa área? Bom, é verdade que a sociedade ela acaba trazendo e tendo um estereótipo, de uma forma geral, para mulheres trabalharem com determinadas áreas. Em geral, são áreas mais ligadas a humanas, à saúde. E comigo não foi muito diferente dentro desse processo. Talvez direcionada por todo o entorno que eu tinha naquele momento, a minha primeira escolha, talvez para sua surpresa, Cláudia, era fazer odontologia, não exatamente a área de exatas. Apesar de que em toda a minha vida ali, pregressa ao ensino superior, eu sempre me destaquei muito nas disciplinas das áreas de exatas, química, física, matemática. Então, apesar disso, eu não enxergava que o meu potencial todo estava muito mais nas áreas de exatas do que numa área como odontologia, no meu caso, que, inclusive, eu tenho um certo receio com sangue até hoje, então não sei como que seria, como que eu me encaixaria nesse processo. E foi muito engraçado, porque não foi uma escolha assim tão consciente que eu fiz, foi algo fiz o vestibular na época para odontologia, queria odontologia de todas as formas, mas eu tinha que fazer uma escolha na época, né, a gente tinha
fazia, não existia Enem, nem todo esse processo que nós temos hoje uniformizado, como o SISU. Na época, a gente tinha que prestar vestibular para cada uma das universidades e, em cada delas, escolher 3 opções dentre os cursos que a universidade oferecia. Então, a minha segunda escolha como universidade, ela não tinha odontologia. E eu fiquei, bom, o que eu faço? Porque eu quero odontologia, essa universidade não tem, mas eu também não queria desperdiçar a oportunidade, porque era praticamente anual vestibular, então não queria desperdiçar a oportunidade. E no momento ali da escolha, no último minuto, eu marquei ciência da computação. Então foi assim que eu entrei na área de ciência da computação. Me permiti ficar um semestre, coloquei um prazo de vou ficar um semestre, conhecer o curso, e dependendo de como eu me sentir, eu mudo de área, se for o caso, faço vestibular novamente, me preparo realmente para odontologia. Mas quando eu comecei a cursar o curso de ciência da computação, bacharelado em ciência da computação, eu gostei, me senti muito bem. As primeiras disciplinas eram muito o que eu já gostava muito, cálculo, lógica, programação. Então, aquilo acabou me mostrando que aquele era, de fato, o caminho. Então, não foi algo tão consciente, apesar de ter toda a construção e destaque mais na área de exatas, e eu não percebia que esse era o meu grande potencial naquele momento. É interessante. Foi assim que eu entrei. É interessante a gente falar sobre isso, né? Sim. Porque na época do vestibular, eu também prestei para matemática, entrei em matemática, eu gostava muito de física e matemática na época, entrei em várias faculdades, porém, na hora que eu fui fazer a matrícula, eu já era bacharelada em música, eu decidi seguir a carreira de música, e aí fiz um novo vestibular para seguir a carreira de música. Depois, numa migração de carreira, eu ainda acabei fazendo uma nova faculdade e depois uma pós-graduação, mas muitas vezes a gente está preparada para cursar uma disciplina que a gente gosta, na hora a gente preenche diferente, e no seu caso deu muito certo, né? Porque você Sim. é uma das precursoras na sua área, né? Então, desde os primeiros passos na graduação até as posições atuais, você já se destaca com liderança. E eu quero saber de você, sendo mulher, quais são os principais desafios que você passou nesse universo totalmente masculino, e se você percebe que a gente pode mudar ainda essa situação. Cláudia, eu pessoalmente, eu nunca tive nunca passei por situações como eu escuto relatos na literatura, no sentido de preconceito, exclusão, discriminação por ser mulher. Eu não sei exatamente porquê, talvez eu tenha uma certa forma de me relacionar com os meninos, isso sempre aconteceu desde do momento que eu entrei no curso, né, na universidade. A minha turma, por exemplo, eram 50 alunos que entraram, 5 apenas mulheres, que dessas 5 saíram apenas 2, mas eu nunca nunca me senti fora daquele ambiente. Que talvez eu tivesse até me sentido fora do ambiente se eu tivesse seguido a odontologia, mas em termos de relação com os meus colegas, sempre foi muito boa, no sentido de me relacionar bem, trocar ideias, os assuntos que são utilizados. Até hoje eu me sinto muito bem nesse meio, algo que eu entendo, né, que para muitas meninas ela é uma situação desconfortável, muitas vezes. Eu vejo isso. Algumas meninas me reportam, hoje como professora, algumas meninas me reportam situações que, assim, ainda bem que eu não passei, mas que são situações que realmente geram um incômodo. Meninos dizendo que não querem fazer trabalhos com meninas, que nós acabamos percebendo isso hoje como professora,
a gente acaba percebendo esse tipo de situação, meninas se fechando entre elas para fazer os seus trabalhos durante a graduação. Obviamente, como professora, eu tenho um papel de reduzir esse tipo de situação em sala, reduzir esse tipo de situação na vida profissional delas, mas eu, pessoalmente, não passei por essas situações, não sei explicar muito bem porquê. Aí talvez, né, uma análise de fora, alguém que pudesse entender melhor o meu histórico e as situações, ou talvez oportunidades as quais eu passei, para entender melhor e até mesmo trazer isso para o contexto atual, no sentido de minimizar essas discriminações que existem, né, com as meninas. E o que eu sinto hoje, no sentido de ver as minhas alunas, de ver situações como essas, é que existem certas formas de exclusão, mas talvez não seja porque sejam realmente meninas, mas talvez porque sejam minorias dentro daquele ambiente, como qualquer outro tipo de minoria iria trazer algum tipo de exclusão dentro daquele grupo maior, que é um grupo dominante dentro de uma determinada situação. Eu não vejo situações muito específicas por ser mulher. Claro que a gente tem uma diferença muito grande na forma de pensar, na forma de agir, mas nós precisamos buscar formas de complementariedade, de como unir esforços e não trazer essa segregação ainda mais forte, que é o que eu venho percebendo que tem acontecido nos últimos anos, né, de ver ali na sala. Na minha época era muito comum você ter meninas fazendo grupos com meninos, e nunca foi um tipo de exclusão, mas hoje você vê algo mais explícito no sentido, eu não quero fazer trabalho, me juntar num grupo se tiver uma menina. Então, isso assim, explícito, eu nunca tinha visto. E é algo que nos últimos anos tem ocorrido, e isso me entristece muito, porque eu acredito que seja uma desconstrução do que a gente vem tentando, né, e trazendo aqui com o projeto, com as ações que nós fazemos no sentido de diversidade. Eu também não passei por essa situação nem na escola, nem na faculdade, porque eu acredito que eram outros tempos, né? A gente não vivia isso em função de, mesmo sendo minoria dentro das salas de aula, de faculdade, a gente ainda tinha voz para poder falar o que a gente queria. E sempre a menina estudou muito mais do que o menino, e então, em relação a isso, eu me tornava líder dos meus grupos, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Muitas vezes eu gostava muito da área de exatas, muitas vezes as turmas se juntavam em torno de mim e do meu grupo, porque a gente sabia exatamente o que a gente estava fazendo. E depois, em outros anos, eu passei a fazer tradução em 4 idiomas diferentes, que a Faculdade de Relações Internacionais exigia, para que as pessoas também pudessem ter oportunidade. Então, a pessoa não sabia ler espanhol, não sabia ler italiano, e aqueles textos, eles vinham todos em outros idiomas. Então, eu fazia tradução, vendia a tradução para essas pessoas, ou fazia os trabalhos em grupo com elas. Então, eu também sempre fui uma pessoa muito agregadora. Isso impactou muito, de uma maneira muito forte na minha carreira, porque eu sempre fui agregadora. Então, tanto menino quanto menina, quanto outro tipo de pessoa que precisasse de ajuda, eu estava ali sempre à minha frente. Hoje a gente vê que a situação mudou um pouco dentro das escolas, dentro dos próprios trabalhos. As pessoas preferem continuar desenvolvendo seus trabalhos home office para não precisar se relacionar com as outras pessoas, né? Então, eu acredito que o que tem acontecido muito tenha sido a pandemia, que nos dividiu, nos segregou, nos colocou dentro de casa, e a outra família, as outras pessoas, elas passavam a ser inimigo porque elas podiam transmitir doenças. Então, eu acredito que ainda seja um resquício que a gente vai precisar limpar. E nós que estamos à frente dos nossos negócios,
você à frente da sala de aula, à frente dos seus negócios também, pode contribuir com isso, limpando essa mágoa que ficou com as pessoas, no sentido de dividir e não de somar, né? Sim, e tem uma questão que é a própria segregação hoje, né? Ela não é exatamente por gênero, ela tem algo maior, como você está mencionando, e um outro ponto é que depende muito também da cultura, né? Eu vivi aqui no Brasil em 3 estados, né, de realmente morar, Ceará, Paraná e Minas Gerais. E a diferença é grande entre cada um desses estados em relação, particularmente, não só, mas particularmente aqui no nosso foco, né, com relação às mulheres e a inserção delas dentro de todo esse contexto que nós estamos falando. É diferente a visão de como as meninas são educadas até chegar, de fato, no mercado de trabalho. É exatamente isso, eu também passei por isso, eu trabalhei em Porto Alegre, trabalhei em Minas Gerais, e eu percebo que as culturas, elas são diferentes, né? Então, quando a pessoa ela é vista como um estrangeiro dentro da sua própria terra, a gente precisa rever essa questão, né? É extremamente importante a gente levantar essa reflexão. Você também precisou aprender a se posicionar em ambientes em que muitas vezes a voz feminina ela era interrompida ou desvalorizada. Quais foram as estratégias pessoais que você adotou para ganhar espaço, para contribuir com as suas contribuições técnicas e intelectuais e que elas fossem plenamente reconhecidas em salas de reunião, conferências e projetos de pesquisa? Cláudia, é uma construção até hoje, na verdade, porque não é algo que você faz um curso e está resolvido e amanhã eu vou me comportar diferente. Não. É algo que a pessoa vai construindo por muitos anos ao longo de sua carreira. É buscar. Primeiro, sentir que precisa. Ter a consciência de que algo pode ser melhorado para você, de fato, se posicionar bem. E buscar esse tipo de treinamento, de evolução dentro do teu processo. E não é um processo único. O que eu quero dizer com isso? Não é um curso de oratória, um curso de comunicação que vai te transformar nesse sentido de se posicionar. É uma série de ações que você, como eu disse inicialmente, precisa ter consciência de que precisa e ter a coragem de perseguir e buscar esse entendimento para você, de fato, ir se colocando. E um terceiro momento é você treinar, porque também não é fiz o curso hoje e amanhã já vou estar especialista na forma de comunicação, não. Você vai colocando um pouquinho das técnicas aos poucos, um dia funciona, outro dia não funciona, até você conseguir ir dominando todo o processo. Então, eu digo que o meu processo, ele foi um processo que ainda vem acontecendo, um processo longo, muito iniciado após o meu doutorado na França. Então, talvez o fato de ter o contato com uma outra cultura que é muito dominante e muito forte na comunicação, na eloquência, no discurso, que são os franceses, né? Mesmo no dia a dia, eles são os amigos, você ali conversando, você vê a diferença de forma de comunicação com a cultura brasileira como um todo. Então, talvez aquilo tenha me buscado e me puxado a buscar por outra forma de me posicionar e de me comunicar como uma não só no meio profissional, mas para a vida de uma forma mais ampla. Não ter medo, não me anular, e isso passa também muito por um processo de autoconhecimento. Algumas pessoas não gostam muito de
toda aquela parte de autoconhecimento, mas é extremamente importante, é ali onde você vai saber, não é alguém de fora que vai conseguir te dizer o que você precisa ajustar na sua fala e internamente como que você diminui as resistências de você falar o que você precisa falar, da forma como você precisa falar. Às vezes você acerta, às vezes não, e aí você vai calibrando em cada um dos dias ao longo desse processo, até você conseguir, de fato, dominar, né, a si mesma, porque não é dominar a técnica, todo mundo tem acesso às técnicas, todo mundo tem acesso a formas, né, a questão toda do vocabulário, as técnicas de apresentação, de aspecto visual, isso tudo todo mundo tem acesso, mas o fato de você ir perseguindo dia a dia e testando e vendo se funciona, se não funciona, e ir calibrando, se autocalibrando nesse processo, é algo muito individual e não é rápido esse processo. Então, é necessário ter paciência, ter essa visão, essa consciência, e também, se for o seu objetivo, né? Porque muitas pessoas também não acham que seja algo relevante, algo importante. Então, toda essa trajetória, ela foi uma construção muito minha após o meu retorno ao Brasil do meu período de doutorado. É claro que deve ter começado com o próprio período de doutorado, porque você ir morar num país estrangeiro, praticamente você aprende a falar de novo, né? Não é só falar o francês, é você se integrar à cultura francesa, porque não adianta você falar uma sentença muito bem colocada, mas não saber como se posicionar. Então, isso acaba te trazendo uma visão também, quando você volta, como é que você vai se posicionar no seu país, que às vezes você não está sendo ouvida, ou mudar um pouco a estratégia, dependendo da situação, de uma reunião, ou alguém que é muito mais, tem uma visão um pouco mais machista e outro não, como é que você vai quebrar aquele gelo sem criar um desconforto muito grande? E isso tudo você consegue, aí entra tudo que eu falei, né, de autoconhecimento, entender o ambiente, ter uma visão, uma estratégia ali dentro daquele momento específico, modificar o tom da fala, o ritmo da fala, a forma, as palavras, e é algo que você não consegue de um dia para o outro, é muito treino e muito domínio ao longo dos anos para você chegar no estágio que consiga, dentro de uma sala de reunião com o teu chefe, perceber as minúcias ali a partir do tom de voz dele ou dela e ajustar o teu discurso ou a tua visão, não no sentido de você modificar a sua opinião, mas mudar a forma como você está se comunicando, como você está se posicionando, e pensando, obviamente, né, nos dois lados, vendo, observando também, entendendo, que grande parte do que eu vejo no meu profissional hoje são pessoas tão aceleradas que não existe comunicação. Você manda um e-mail, muitas vezes outras pessoas nem leem, você vai para uma sala de reunião, onde um não leu, o outro não leu, começa a ter cada um sua visão, e chega ali, ninguém consegue se comunicar. Então, são todos esses processos do dia a dia, e eu acho que o mais importante disso tudo é você ter essa consciência, primeiro com você, e depois com o seu entorno, para saber que técnicas e como aplicar essas técnicas naquele momento específico. E a sua fala me lembrou um pouco aquela passagem do Platão, né, do Homem da Caverna, quando ele retorna à caverna, ele retorna diferente, quem tinha mudado era ele, porque as pessoas que moravam ali continuavam exatamente iguais. Então, quem precisa mudar somos nós. Eu falo muito isso nas minhas mentorias de carreira, negócio e empreendedorismo, que a partir do momento que a gente se autoconhece, a gente rompe com as crenças limitantes, né, as quais a gente cresceu ouvindo que a família trazia, os amigos traziam, as escolas traziam, e você se empodera das suas competências, habilidades, você pode lapidar os seus pilares mais fracos, né? Você pode
lapidar também os seus pilares mais fortes para poder se desvencilhar das crenças limitantes e ter uma postura adequada. E eu não acredito que sejam posturas diferentes. Eu acho que a postura corporativa ela é exatamente igual em todos os ambientes. A partir do momento que a gente tem uma autoestima forte, firme, que a gente acredita no que a gente sabe, a gente vai para qualquer lugar do mundo, não é mesmo? Eu falo muito, e essa é uma visão que eu aplico, de você tem que fazer o melhor dentro do que você gosta. Se você for o melhor profissional dentro daquilo que você gosta de fazer, você vai se destacar. As pessoas vão vir atrás, vão procurar, é aquela anedota de cuidar do seu jardim para a borboleta vir e não você atrás da borboleta. Eu acho que é muito isso claro, eu sei que tem pessoas que talvez não tenham uma oportunidade inicial de realmente fazer o que gosta, mas fazer um planejamento para você se tornar melhor naquilo que você tem uma habilidade inicial e ir desenvolvendo aquilo ao longo dos anos, com certeza vai ter um resultado. E o universo é tão infinito, né? Então as oportunidades também são infinitas e às vezes você fica preso numa sociedade ou num conjunto de oportunidades ou num conjunto de visões, em vez de você fazer diferente, talvez criar outras oportunidades que outras pessoas não estão vendo. É exatamente isso, né? Eu quero trazer um pouquinho a nossa conversa agora para o panorama atual do mercado de trabalho, porque na área de cibersegurança e inteligência artificial, tanto no Brasil quanto no mundo, existem números que mostram que a alta demanda e a defasagem do número de profissionais qualificados nessa área caiu muito. Você acha que caiu ou que aumentou? Qual é a sua opinião sobre esse panorama atual? Hoje a gente tem um número de profissionais que eles vêm, na verdade, de uma formação em administração de sistemas. Então, a gente não tem uma formação ainda muito clara na área de segurança. Tá? Então, são profissionais que eles foram direcionados para essa área, mas eles foram direcionados pela necessidade, no primeiro momento. Eles não existia curso de ciência de cibersegurança, como hoje já se tem aqui no Brasil, normativas para a criação desses cursos de bacharelado em cibersegurança, que são formações específicas para a área de cibersegurança em si. Né, o que existia eram cursos mais técnicos que envolvia a função de cibersegurança. E isso muda muita coisa, porque, no fundo, essa defasagem de profissionais acontece porque a gente tem uma demanda muito grande de profissionais nessa linha, sistemas que precisam de segurança, mas que a gente não tem uma formação para trazer esses profissionais, de fato, para o mercado. Então, a demanda ela cresceu muito rápido, em detrimento da formação desses profissionais específicos, porque não existiam cursos, não existiam cursos, quando eu falo cursos, né, de ensino superior, existiam cursos muito técnicos que talvez, no primeiro momento, conseguiam preencher vagas mais técnicas, mas não nos níveis superiores, que é o que a gente precisa agora, né, um pouco mais forte do que antes, até mesmo pela relação da área de cibersegurança com questões econômicas, com questões políticas, com questões sociais, que a gente precisa integrar, e essas pessoas, elas não têm essa visão. As pessoas que eu digo, os que vieram dessa área mais de TI, eles não têm tanta relação e possibilidade de se integrar facilmente com essas outras áreas no nível mais de governança. Então, a gente precisa trazer uma massa crítica que seja, de fato, formada com essas visões transdisciplinares ou interdisciplinares que antes não existiam. A partir do ano passado, se eu não me engano, agora me fugiu a data, não lembro se foi 2023 ou 2024, o MEC ele autorizou a criação de cursos
de bacharelado em cibersegurança, ou seja, cursos específicos para a cibersegurança. Isso é diferente de você trazer alguém de TI que vai atuar como uma função a mais na área de cibersegurança. Eles vão ter uma formação consolidada e específica pensando em cibersegurança, integrando economia, psicologia, direito, tudo naquele entorno da cibersegurança em si, e não apenas as questões técnicas. Então, vai mudar daqui para frente, a partir do momento que as universidades ofertarem, de fato, esses cursos, né? Isso falando de Brasil. Mas para o passado e o momento que nós estamos hoje, essa defasagem ainda vai permanecer por alguns anos, até a gente conseguir ter uma formação mais ampla. E esse é um ponto que a gente vem trabalhando aqui também no nosso grupo e na nossa universidade, de tentar trazer cada vez mais essa visão integrada, né, e mais específica da área de cibersegurança. Isso é um fator. Quando você fala de cibersegurança e IA, por exemplo, daí isso é um outro patamar que a gente vai levar um pouquinho mais de tempo para chegar no sentido de profissionais, de fato, específicos naquele sentido, falando de uma massa crítica grande, né? Obviamente já existem profissionais que atuam nessa interseção, mas ainda é muito pequeno e a gente precisa, de fato, popularizar e trazer essa formação de uma forma mais séria para um contexto maior. É interessante você trazer isso, porque apesar de ser um setor de alta demanda e remuneração diferenciada, a presença feminina ainda é apenas em torno de 25%, né? Quais são as principais oportunidades e os caminhos de carreira mais promissores na cibersegurança que as jovens devem conhecer? Eu diria que hoje, esses setores, né, no sentido mais prático, eles não estão ainda muito bem delimitados na área de cibersegurança, apesar de nós termos uma estratificação tecnicamente bem clara das possibilidades de atuação quando nós falamos de cibersegurança. Mas o mercado ainda não consegue ter essa percepção de diferença entre esses profissionais, talvez porque a gente ainda não tem uma massa crítica com um volume específico para se estratificar, como aconteceu, por exemplo, com medicina, direito e outras áreas, que eu acredito que vai acontecer no futuro. Tecnicamente, nós temos segurança de dados, que vai analisar a questão da proteção dos dados, da privacidade dos dados, segurança de sistemas, que aí também proteção e privacidade dos sistemas, a segurança da comunicação e da rede, que vai tratar como que essas máquinas se comunicam, que é diferente do sistema, que vai olhar a máquina unicamente. Então, como é que eu vou proteger a informação quando ela está se movendo, está sendo transferida de um ponto para o outro. Então, é um outro tipo de segurança. A segurança do hardware, que é necessário também, ou seja, da parte física ali do computador, desde o projeto, a segurança no sentido de programação, do software. Então, tecnicamente, quem é da área consegue perceber essa diferença nas atuações, e são atuações completamente diferentes, formações completamente diferentes também. A minha atuação, minha formação é em segurança de redes, que trata dessa comunicação entre as máquinas, mas existem especialistas mais com a formação em segurança dos dados, em segurança de sistemas, em segurança de hardware, porque requer alguns conhecimentos muito específicos, não só da área de segurança, que é a base para todas essas seguranças, mas também requer conhecimentos específicos daquelas outras áreas, como dados, ou hardware, ou sistemas, ou redes, que há uma imensidão, cada uma delas é uma imensidão de conhecimento que precisa se ter. Isso falando só tecnicamente, sem falar
da integração com o direito, com as áreas mais sociais, a questão da ética, as áreas de psicologia, que hoje em dia tem integrado muito o aspecto da cibersegurança, a própria economia e os impactos disso na governança. Então, tem uma expansão muito grande, mas hoje ainda não existe, né, uma visão tão estratificada como essa que eu estou trazendo aqui. É uma visão da nossa percepção do dia a dia, de quem está trabalhando há muitos anos nessa área, mas que a gente não consegue ainda ver as pessoas, talvez porque não tem essa massa crítica, e é urgente ter esses profissionais. Então, se acredita que um profissional que tem uma formação mais de segurança de dados possa atuar também em segurança de redes, em segurança de hardware, em segurança de sistemas, o que não necessariamente é verdade, mas que acaba se assumindo isso por, pelo menos, ter uma pessoa que atue em uma dessas vertentes. Que legal isso, é interessante a gente falar, né, sobre essas questões. Eu quero trazer nossa conversa agora um pouquinho para a área de projetos e negócios, porque você já é uma profissional consolidada na sua área e você decidiu coordenar um projeto ambicioso que é o projeto METS, né? É um projeto inclusivo, é um projeto social. Eu quero que você fale o que te motivou à criação do projeto, se ele é idealizado por você e por que focar especificamente em cibersegurança em meninas desde o ensino fundamental. Primeiro que a área de segurança, como nós conversamos aqui anteriormente, é uma área que precisa ter essa formação, né? Precisa ter essa visão, precisa despertar para as meninas essa necessidade de olhar o sistema, de olhar como que você está utilizando esses sistemas, a própria internet, a vivência que nós temos hoje desses dispositivos tão próximos de nós e fazendo parte de tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, como transações bancárias, questões, os nossos dados ali todos armazenados naqueles dispositivos, ou seja, questões de privacidade. Então, a primeira motivação foi despertar essa consciência nas meninas, no sentido geral mesmo de conscientização, com a imagem de que essas meninas, elas podem levar esse conhecimento também para suas famílias, para os seus pais, o seu entorno ali, e fazer essa disseminação de conhecimento, ou seja, ter essa capilaridade, que muitas vezes aqui nós, professores, pesquisadores das universidades, acabamos não tendo, né, trazer essa capilaridade para casas e famílias ali, aquele ambiente doméstico que às vezes é inacessível para quem está na universidade fazendo a pesquisa e não consegue de fato atingir. Então essa foi a primeira motivação. A segunda motivação foi mostrar para as meninas que elas têm oportunidades também dentro dessa área de exatas e particularmente de segurança, né? É uma área que está crescendo, é uma área que tem uma demanda grande, e que elas, se quiserem, se assim se sentirem à vontade, se tiverem esse chamado, essa vocação, por que não? Muito do que nós percebemos nas meninas é ausência de exemplos, ausência de referências, e esse projeto, ele formado, né, por várias professoras dentro do departamento. Eu coordeno esse projeto, mas nós temos a participação de várias outras professoras da área de dados, da área de interação homem-máquina, da área de direito. Então, a gente consegue, dentro desse grupo, trazer essas referências para as meninas no sentido de seguir uma carreira, primeiro, no ensino superior, e por que não a área de exatas? Por que não seguir esse caminho que foi percorrido por nós, professoras, mulheres, na área de exatas? Então, também teve essa intenção. É gostoso, né, poder levar esse conhecimento, estimular e mudar a vida das meninas, porque vocês são inspiração para elas, né, como precursoras nas carreiras também, né? Por que o nome METS
Eu sei que significa, né, nós já falamos sobre isso antes de começarmos a entrevista, eu sei que significa o nome da deusa grega, né, que carrega um significado muito grande, mas por que o nome Metis e qual é a visão central do projeto principal para que você possa mudar essa situação e fazer com que as meninas despertem para as mulheres em carreira da área da cibersegurança? O nome Metis, quando nós fomos definir o projeto e submeter a proposta de projeto, e eu faço isso muito com os meus projetos, é trazer um nome que realmente tenha sentido, que tenha uma associação com a mensagem principal do que a gente quer trazer com o projeto. E quando eu percebi, eu estava fazendo algumas investigações e cheguei nessa deusa grega, que é a deusa Metis, que é a deusa da proteção. E isso me fez refletir que, na verdade, né, e depois analisando toda a descrição da deusa e assim, associar com esse instinto de proteção natural das mulheres e trazer, então, eu falei, por que não? Né? A gente está motivando exatamente fazer essa proteção dos nossos sistemas. As mulheres, elas instintivamente já têm essa natureza de proteção, e talvez trazendo mais mulheres para esse ambiente, nós vamos também mostrar outras formas, outras perspectivas de proteger os nossos sistemas que hoje nós não temos. Então, essa foi a principal motivação e definição do termo Metis e a sigla do nosso projeto, como uma forma de mostrar que talvez as mulheres e trazer mais mulheres para esse contexto possa mudar perspectivas de como nós protegemos os nossos sistemas hoje, que nós não tenhamos pensado até então, né? E começar com essas meninas que estão no ensino médio, indo para o ensino superior, ou ali, né, na transição já ensino superior mercado, porque nós também trabalhamos com essa outra interface, né, de saída do ensino superior para o mercado, mostrar para elas essas possibilidades, tanto em seguir a carreira na área de exatas, mas também mostrar oportunidades na saída delas do ensino superior, ou estando no ensino superior, para o mercado. Né? As meninas que estão com a gente no projeto, que muitas vezes são voluntárias do ensino superior, elas são instigadas a se capacitar em o que a gente chama de soft skills, né? Elas nos ajudam com situações em que elas se desenvolvem nesses potenciais. Marketing, a coordenação do projeto, a gerência do projeto. Então, elas estão envolvidas e, consequentemente, isso traz uma visão e um conhecimento para elas que até então elas não tinham a oportunidade de ter. Olha, isso é extremamente importante, porque para o mercado de trabalho a gente precisa se preparar com as soft skills, né? Para que a gente possa se relacionar com pessoas, a gente precisa saber o que fazer, né? E eu quero saber de você, quantas meninas você está preparando e qual a idade delas? Elas são meninas do ensino médio, né? Então elas têm ali, estão na sétimo, oitavo ano, muitas delas, né? E nessa ensino, já na transferência ali, na transição para o ensino superior, eu diria que a maior parte delas são adolescentes. Eu não tenho as idades exatamente aqui, posso depois informar para vocês, mas são adolescentes em torno de 11 ou um pouquinho mais, 11 anos ou um pouco mais dentro desse processo, né? É importante a gente trabalhar muito a questão da adolescência, porque é na adolescência que se forma a missão, o propósito, né, que já vem desde a infância, né, quando os pais perguntam o que é que você quer ser quando crescer, a gente já vem com esse desejo
de despertar para uma carreira. Então é importante sim essa idade justamente por causa disso. Quais são as atividades práticas que são desenvolvidas pelo Projeto METES para desmistificar a cibersegurança e despertar o interesse das meninas e o talento delas nesse projeto? Eu acabei esquecendo de responder para você. Hoje a gente tem um número de 35 meninas trabalhando junto conosco no projeto. Além dessas meninas, nós temos as professoras das escolas, que também elas aprendem muito, estão aprendendo muito com esses processos. Nós temos diversas atividades específicas para as meninas. São atividades, algumas delas oficinas mais convencionais, eu diria, que seriam mais no sentido de aulas e trazer o conhecimento da cibersegurança, conceitos básicos, ou então em termos de noções básicas do que fazer, do que não fazer na internet, né, no sentido mais de boas práticas. Então, nós temos os cursos, oficinas conceituais, mas com uma visão ampla de conceitos, outras ações mais específicas no sentido também de fazer mentorias com essas meninas, acompanhá-las dentro desse processo. Existem algumas atividades online que nós fazemos com elas, aí usando toda a interface de ensino, que nós, né, através das professoras, elas conseguem levar esses conhecimentos um pouco mais detalhados para as meninas em si, e não ficar apenas no conceitual, mas trazer para o dia a dia delas. Então, essas atividades, elas são mensais, e nós passamos via essas professoras que acabam coordenando o time em cada uma das escolas. São 7 escolas hoje, cada escola, esse projeto inicial, nós estamos fazendo com 5 bolsistas em cada escola, então as meninas, elas recebem uma bolsa, que as ajudam, e esse é um aspecto importante, porque acaba realmente trazendo, né, aquela motivação e uma mudança de perspectiva de que elas podem galgar mais e ter mais visões, né, de eu posso seguir aquela carreira porque ela tem um certo retorno, né, o valor em si não é tão relevante, mas é simbólico no sentido, não é tão relevante para a gente, né, mas para as meninas em si acaba sendo, sim, um grande diferencial. Mas o mais importante que nós queremos mostrar é o caminho de seguir, o que gosta de fazer e ainda assim está sendo remunerada, né, pelo conhecimento e por uma área que talvez elas não tivessem uma visão inicial de que poderiam percorrer e ter essa ajuda. Então, são atividades como essas que nós fazemos. Nós temos também tentado organizar encontros presenciais na universidade, para mostrá-las também um ambiente diferente do ambiente que elas têm no cotidiano, ou seja, mostrar uma outra perspectiva. Em julho, nós fizemos o encontro, então elas ficaram o dia inteiro na universidade, com uma série de atividades que nós fizemos, conheceram o campus, e aquilo traz um brilho nos olhos e um desejo de um dia estar ali, né, o que vai motivá-las e guiá-las, mesmo que não sigam a área de exatas, mas a trazer esse desejo para elas vai abrir portas, ou pelo menos motivá-las a ficarem persistentes no sonho e no caminho que elas estiverem traçando ali para o ambiente delas. E, finalmente, outro tipo de atividade que nós temos são atividades mais lúdicas. Então, uma das nossas voluntárias no ensino superior criou um jogo de cartas com conceitos de cibersegurança, que ela chamou de CyberUno. Eu achei uma ideia fenomenal, assim, foi uma aluna de graduação do curso de Sistemas de Informação, e ela teve uma iluminação, como alguns dizem, e trouxe essa associação com o jogo de cartas. Ficou muito legal. A gente imprimiu as cartas e no dia do encontro fizemos o primeiro jogo interativo com os grupos diferentes. Tem coisas a ajustar, mas já foi um passo que nós percebemos
bastante positivo de ir nessa linha um pouco mais lúdica, mas trazendo os conceitos de cibersegurança para elas. É interessante isso, porque já deu para perceber a mudança comportamental e também perceber que elas entenderam que a educação transforma vidas, né? Então é importante a gente poder acompanhar essa evolução, né? E sobre as políticas públicas, eu sei que vocês lutam bastante sobre isso, né? Porque vocês querem aumentar, ampliar a visão do próprio projeto. Quais são os principais pilares desse projeto, além das mentorias e das parcerias, e quais os tipos de políticas públicas que são cruciais na sua visão para garantir uma mudança estrutural e duradoura na inclusão feminina na tecnologia? Bom, esse é um ponto que nós precisamos ainda avançar, tem um caminho, né, tem um caminho a percorrer ainda muito longo. No escopo do projeto, o que nós temos feito são parcerias, né, tentativas de parcerias com instituições ou órgãos que nos permita ter mais força e voz com as políticas públicas. Também nos aproximamos de alguns políticos que levam como bandeira a causa da diversidade, né? Eu não vou citar aqui os nomes, mas nós temos buscado essas parcerias e esses contatos para que possa, de fato, levar a nossa voz junto com a agenda que eles já têm por si só em termos de diversidade, levar também essa bandeira ali para o Congresso, para o Senado, que é algo importante que a gente precisa discutir e trazer políticas que sejam realmente mais perenes, né, para um contexto mais amplo. Trazer formas de integrar essas meninas, né, ter mais oportunidades como essas, que são iniciativas, esse projeto específico que nós estamos falando, é uma iniciativa específica do CNPq, né, que é um órgão não voltado para auxílios sociais, mas mais para pesquisa científica em si. Portanto, essa iniciativa ela tem mudado a vida de muitas dessas meninas. Aqui, obviamente, a limitação que nós temos de 35 meninas é por conta do próprio orçamento do projeto e da chamada, mas se a gente tivesse recursos para trazer isso, e aí é exatamente onde entram as políticas públicas, algo mais perene para os governos e trazer essas iniciativas em seus estados, em suas cidades, como algumas cidades já têm, mas ainda são individualizadas, a gente poderia potencializar muito mais esse tipo de ação, né? Não são ações, os outros casos que eu vejo não são específicos da área de cibersegurança, o que essa iniciativa poderia se diferenciar muito nesse quesito, ou seja, trazer esse conceito, que é importante trazer isso para a sociedade de uma forma mais próxima, até porque o meio digital hoje é o meio, a nossa forma de trabalho, a nossa forma de interação, a nossa forma de ações e atividades do dia a dia, e nada mais justo de trazer também esse conhecimento para as pessoas, né, essa conscientização, essa motivação até por seguir uma carreira dentro dessa linha, mudar um pouco do convencional, uma vez que nós também mudamos os nossos sistemas. Então, é importante trazer essa visão para as pessoas de uma forma mais ampla. E eu acredito que, através dessas políticas públicas, nós conseguiríamos trazer, né, algo mais perene. Não que nós estejamos apenas esperando ou dependendo dessas políticas públicas. Nós temos alguns parceiros da indústria no projeto também, que, obviamente, nós temos discutido a possibilidade de escalar esse projeto para algo um pouco maior, não talvez ainda que englobe o Brasil inteiro, mas algo que possa, ainda como um piloto, expandir algumas fronteiras do que hoje nós temos concentrado em grande parte em Minas Gerais, trazer isso para outros estados, ou até mesmo apoiar algum outro grupo em um outro estado que possa trazer essa iniciativa para
in loco ali dentro daquele ambiente. Então, acho que são duas vertentes que nós temos feito no sentido de expandir e escalar essa iniciativa, uma focando nessa questão mais de incentivo a políticas públicas, criação de políticas que possam, de fato, trazer essa iniciativa para uma forma mais perene e ampla no nosso país, mas no meio tempo também trabalhando com os nossos parceiros da indústria no sentido de, caso a gente não consiga o Brasil inteiro, pelo menos ter um piloto um pouco mais expandido e consiga ultrapassar aqui os limites de Minas Gerais. E eu desejo que seja um sucesso, porque nós estamos falando de dados que são sensíveis, né, de todos nós aqui no Brasil, e a gente percebe que a maior parte dos golpes, eles são cybergolpes, né, então a gente precisa, sim, de pessoas e profissionais qualificados ao longo do tempo, com visão de futuro, para que a gente possa mudar essa situação, né. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa deliciosa aqui. Eu quero que, em primeiro lugar, te parabenizar pela sua carreira, pela sua jornada maravilhosa, né, de ter levado à frente uma das questões que são extremamente importantes, que é inserir a mulher no mercado de trabalho, mas pensando nela desde a adolescência. Então, isso é fundamental para que ela, quando chegar na idade madura de escolha, ela possa realmente ter uma decisão consciente de carreira. Então, parabéns pelo que você está fazendo por essas meninas, parabéns por expandir a carreira e mostrar que ela não tem fronteiras, que depende de cada uma de nós, mulheres, para que a gente possa seguir adiante. E quem quiser te ajudar com o processo de parceria para dentro do Projeto METS, como que a pessoa te encontra? Quais são as suas mídias sociais ou o seu site? Eu tenho, talvez hoje o mais fácil seriam as mídias sociais, né, no Instagram, @Michele, com L só, em E, NL, seria o mais fácil, do Nogueira Lima, que são os meus sobrenomes, mas nós também temos as mídias sociais do próprio METS, que, né, também procurando METS, o FMG vai conseguir encontrar no Instagram as nossas atividades e os registros ali todos do projeto específico, né, no caso do Instagram do METS, mas também tem o meu e-mail do FMG ou o e-mail do projeto, que no caso seria Michele, também um L só e no final, @dcc.fmg.br, ou METS, como se escreve do projeto, METIS, @dcc.fmg.br. Que legal, e espero que realmente as pessoas ouçam essa conversa aqui e possam te ajudar cada vez mais. Então, agradeço muito pela sua presença, pela sua explicação, por como você trouxe essa visão do projeto e da inserção das meninas no campo de trabalho, para que a gente possa te ver crescer cada vez mais aí com o projeto. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia, a todos que estão assistindo. Que conversa rica e necessária que nós tivemos aqui, né? A presença da doutora Michele Nogueira nos lembra que inovação não existe sem responsabilidade e que tecnologia só cumpre o seu papel quando serve ao ser humano, garantindo segurança, ética e privacidade. Ao trazer a sua experiência global e a sua contribuição ativa para o avanço da pesquisa e das políticas digitais aqui no Brasil, a doutora Michele reforça o valor da ciência como ponte entre desenvolvimento e bem-estar social. Parabéns, doutora Michele, pelo projeto METS, parabéns por levar essas meninas todo esse conhecimento. Obrigada por ter participado aqui conosco, e a você que nos acompanha também, o meu muito obrigado, e continua dando aquele clique, aquele joinha para que a gente continue crescendo com o Carreira e Suas Vozes Web. Continue conectado e com o propósito, conhecimento e transformação com a gente. Até o próximo encontro.